Muito boa tarde a todas e a todos que estão assistindo este evento da Semana de Avaliação 2021 da URGS. Em nome da professora Soraya Tanuri, secretária de Avaliação Institucional e presidente da Comissão Própria de Avaliação da URGS, saudamos a todos os presentes. Apresentaremos hoje o relatório de Autoavaliação Institucional 2020, elaborado pela CPA. Eu sou o Fernando Hagman, sou o diretor da Associação dos Antigos Alunos da URGS e participo da CPA como representante da sociedade civil desde 2018. Juntamente com os colegas de CPA, Amanda de Souza da Mota e Mauro Roese, faremos a apresentação do relatório dos órgãos que compõem a administração central da universidade. Peço agora aos colegas que, antes de iniciarmos, se apresentem. Boa tarde a todos. Eu sou Amanda de Souza da Mota, professora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde e representante docente da CPA. Boa tarde. Meu nome é Mauro Roese, sou professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia e representante docente na CPA. Obrigado, colegas. Daremos, então, início à apresentação do relatório. Inicialmente, vamos destacar algumas características do relatório de autoavaliação institucional 2020. O RAI 2020, assim como os relatórios dos anos anteriores, é uma produção coletiva da URGS, elaborada a partir das contribuições dos órgãos da administração central, que formam o volume 1, e dos núcleos de avaliação das unidades, os NAUs, que formam o volume 2. Cada órgão da administração central e NAU realiza anualmente a sua autoavaliação e envia para a CPA. A CPA analisa o relatório e emite um parecer. O parecer é enviado ao órgão da administração central, ou NAU, para eventuais complementações e correções e, uma vez finalizado, é inserido no RAI. A cada ano, a CPA observa uma melhoria significativa na redação dos documentos. Eles são mais autoavaliativos e menos descritivos. A CPA também verifica que cada vez mais existe uma boa relação com o plano de gestão, com o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e com o planejamento das unidades. Isso demonstra a capacidade de transformação da URGS em trabalhar com o imprevisto, estabelecendo novas formas de ensino e interação com a comunidade acadêmica, evoluindo mesmo na adversidade. Passemos agora a falar um pouco sobre a metodologia utilizada na elaboração da apresentação. O que a leitura do RAI revela? Como a universidade se adaptou e se transformou frente ao desafio provocado pela pandemia e quais foram os impactos das mudanças nas atividades de gestão e ensino. Assim como em anos anteriores, os órgãos da administração central foram classificados de acordo com os eixos e dimensões dos SINAES, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Foram destacadas as potencialidades e fragilidades relatadas por cada órgão. Também foram selecionadas questões de caráter institucional. Os assuntos setoriais que alguém possa ter interesse podem ser consultados no relatório completo, disponível no site da CPA. Ressaltamos que o que será apresentado foram os pontos considerados mais importantes na leitura e emissão de pareceres pela CPA. Para dar uma ideia de como os órgãos da administração central se situam nos eixos e dimensões dos SINAES, apresentaremos a seguir um quadro resumo.
Como podemos verificar, os órgãos da administração central estão distribuídos de acordo com o que recomenda a nota técnica 65/2014 do INEP, DAES, CONAS e também de acordo com a Lei 10.861 de 2004. A distribuição dos órgãos pelos eixos e dimensões é uma proposição da CPA a partir do papel do órgão na estrutura da universidade. Como pode ser verificado, também existem órgãos que possuem mais de um enquadramento em mais de uma dimensão. Feita essa introdução, passemos agora à apresentação do RAI. No eixo 1, planejamento e avaliação institucional, temos a dimensão 8, planejamento e avaliação. E, nesse item, a Secretaria de Avaliação Institucional. As suas principais potencialidades identificadas são a forte comunicação e cooperação entre SAI, CPA, NAUS, CONGRADES e outros órgãos da URGS, a maior participação na semana de avaliação da URGS e no questionário do ENAD, a inclusão de temática específica de avaliação institucional no salão de ensino da URGS e, como principais fragilidades identificadas, a participação de todos os NAUs e gestores de unidades na semana de avaliação URGS, as diferenças de níveis de desenvolvimento dos NAUs, com necessidade de maior treinamento e supervisão, e o baixo relacionamento com os egressos. Ainda no eixo 1, planejamento e avaliação institucional, dimensão 8, planejamento e avaliação, temos a PROPLAN, Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. As suas principais potencialidades são o interesse das unidades acadêmicas em aprimorar o seu planejamento, um plano de gestão que contém de forma dada as ações planejadas para a universidade, e dentre as fragilidades identificadas, temos um instrumento atual que é operacional e focado na avaliação dos técnicos administrativos e um plano que não prevê a priorização entre as ações e não há critérios definidos. Entrando agora no eixo 2, desenvolvimento institucional, dimensão 1, missão e plano de desenvolvimento institucional, temos o gabinete do reitor. O gabinete do reitor identificou como principais potencialidades o investimento na capacitação dos servidores docentes e técnicos para a qualificação da gestão acadêmica e administrativa. A qualidade na formação de alunos de ensino superior e na pesquisa científica e tecnológica e na extensão e aplicação do conhecimento junto à sociedade, além de execução de políticas sociais de inclusão. As principais fragilidades identificadas foram as restrições orçamentárias determinadas pela Emenda Constitucional 95 de 2016, com limite rígido para o crescimento dos gastos. Ainda no eixo 2, desenvolvimento institucional, agora na dimensão 3, responsabilidade social da instituição, temos a CAF, Coordenadoria de Acompanhamento de Ações Afirmativas. As principais potencialidades identificadas foram a construção de plataforma e equipe multidisciplinar sobre inclusão de alunos cotistas no ensino remoto, o diagnóstico de localização e necessidade dos estudantes indígenas da URGS com vínculo ativo e, entre as principais fragilidades, a baixa adesão de membros na participação das sessões de heteroidentificação,
o distanciamento de parceiros estratégicos como o CDTEC e DEDS e a ausência de divulgação específica das atividades relativas aos objetivos acadêmicos e pedagógicos. Continuando no eixo 2, desenvolvimento institucional, dimensão 3, responsabilidade social da instituição, temos a RELINTER, Secretaria de Relações Internacionais. As principais potencialidades identificadas foram a participação na organização do Encontro Anual de Reitores e de um levantamento dos relacionamentos entre instituições de ensino superior brasileiras e africanas e também parcerias com a China, um convênio a ser elaborado com a Hanban, e contatos entre instituições de ensino superior de países BRICS. Dentre as fragilidades, as principais identificadas foram a baixa taxa de aprovação de projetos Erasmus com participação da América Latina, a escassez de recursos institucionais que dificultaram uma maior inserção ou presença internacional da URGS e alterações no calendário acadêmico e crise econômica mundial que reduziram bolsas e orçamento da URGS. Ainda nesse mesmo eixo e dimensão, temos a AGA, Assessoria de Gestão Ambiental. As principais potencialidades da AGA identificadas foram experiência em ações e projetos de educação ambiental, baseada em contínua capacitação e especialização dos colaboradores, a incorporação da sustentabilidade no ensino, pesquisa e extensão e a especialização em análise de riscos ambientais, aplicação na URGS, compartilhada com outras instituições de ensino superior. Dentre as principais fragilidades, foram levantadas a escassez de recursos técnicos, financeiros e humanos e a dificuldade de mobilidade para acompanhamento de situações in loco. Ainda no eixo 2 e dimensão 3, temos a PROREXT, Pró-Reitoria de Extensão. As principais potencialidades identificadas foram a capacidade de flexibilização e criatividade na proposição de ações de novas tecnologias de comunicação social. A extensão da URGS seguiu participando da vida cultural da região, tendo um alcance ainda maior, pois muitas atividades passaram a ser realizadas virtualmente. E a ampliação do percentual de atividades voltadas a ambientes de vulnerabilidade social. Dentre as principais fragilidades foram destacadas as dificuldades burocráticas para a realização do programa Arte Negra nas escolas e as dificuldades de acesso do público-alvo aos programas com carência de equipamentos e acesso à internet. Continuando nesse mesmo eixo de dimensão, agora com o setor Incluir, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. As principais potencialidades identificadas foram, com a política de ações afirmativas ampliadas, o quantitativo de pessoas com deficiência na universidade tem aumentado, o que gera a necessidade de conhecimento sobre suas especificidades e os recursos de acessibilidade que utilizam. E também uma equipe interdisciplinar que realiza os atendimentos e as intervenções junto aos discentes e comissões de graduação das diferentes unidades de ensino e de lotação dos servidores. Como principais fragilidades, foram destacados que persiste o desconhecimento na comunidade do embasamento legal e das necessidades específicas do público-alvo das ações de inclusão. E também que a equipe interdisciplinar precisa ser ampliada para dar conta do crescimento e da demanda. Ainda nesse eixo e dimensão, temos o setor de convênios.
Dentre as principais potencialidades identificadas no setor de convênio, temos que a equipe é altamente qualificada, com perfil de formação em nível de mestrado e doutorado, que tem a adequação nas unidades às exigências institucionais e legais na proposição de convênios, e que há intensificação no uso do sistema eletrônico de interações acadêmicas. Como principais fragilidades, foram identificados que os servidores que, depois de preparados e qualificados, recebem convites de outras unidades e setores, afetando o investimento profissional realizado. E, por fim, a rotatividade dos servidores nas unidades acadêmicas. Ainda nesse eixo, desenvolvimento institucional, e na dimensão 3, responsabilidade social da instituição, temos o Museu da ProRex. As principais potencialidades identificadas no museu foram alcançar novos e diferentes públicos com o oferecimento de atividades virtuais, a possibilidade de readequação dos espaços para retorno do público presencial, e como principais fragilidades, a infraestrutura do prédio, que tem necessidade de reformas, e o acolhimento e respeito à diversidade de saberes ainda não estão incorporados pela totalidade da universidade. Continuando nesse mesmo eixo e dimensão, temos a CDTEC, Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. As principais potencialidades identificadas foram Programa de Empreendedorismo, conexões com empreendedores que apoiam no desenvolvimento das atividades de empreendedorismo. O apoio às empresas júniores. O Programa de Iniciação Tecnológica e o setor de prospecção tecnológica. Como principais fragilidades, a propriedade intelectual, a comunicação institucional, onde, a cultura inovadora e empreendedora ainda não está difundida. E dois, a falta de maior conexão entre os atores envolvidos no ecossistema de empreendedorismo e inovação. E 3, restrições financeiras para a realização de etapas nas atividades. Ainda nessa dimensão e eixo, temos o Parque Científico e Tecnológico, o Parque Zenit. As principais potencialidades identificadas foram realização de eventos e atividades online para estimular empreendimentos inovadores e de impacto social. A realização online de ações de conexão, inovação, incubação e capacitação que proporcionam a articulação entre os atores de ciência, tecnologia e inovação. E o serviço de incubação que incentiva a criação de startups e spin-offs. Como principais fragilidades, o setor identificou algumas áreas ainda não possuem um olhar empreendedor na transferência dos saberes. A dificuldade em desenvolver as atividades de um modo articulado e conjunto no sentido de temas e datas. E, muitas vezes, o conhecimento científico não está voltado à geração de empreendedorismo e inovação. Por fim, temos o setor de patrimônio histórico, o SPH, nesse eixo 2, desenvolvimento institucional, e dimensão 3, responsabilidade social da instituição. As principais potencialidades identificadas foram a divulgação do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural, uso de diversas redes sociais para divulgação, os projetos de intervenção nos prédios históricos, a multidisciplinaridade e o comprometimento da equipe, o acompanhamento e fiscalização, acompanhamento constante de obras e serviços realizados nos prédios históricos, a captação de recursos. O projeto Resgate apresentou excelentes resultados nos seus 20 anos de atuação, incluindo a busca por recursos. E, dentre as principais fragilidades identificadas, foram
levantados o sistema de contratações de obras públicas, bastante limitador para as intervenções que necessitam de ações específicas e fora do padrão construtivo disponível no mercado, serviços de manutenção realizados pela própria universidade, dificuldade de acesso a materiais mais adequados, e a maioria das contribuições, captação de recursos, continua sendo de pessoas físicas. Passo agora a palavra para a professora Amanda para dar continuidade a essa apresentação. Muito obrigada, Fernando. E dando continuidade, então, a esta apresentação, nós vamos agora apresentar o eixo 3, Políticas Acadêmicas, dimensão 2, a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão. Temos neste eixo de dimensão a Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Foram identificadas como principais potencialidades a regulamentação e manutenção do ensino remoto emergencial enquanto perdurar a pandemia, agilidade na tramitação dos processos administrativos de forma virtual e a formalização de práticas de ensino, pesquisa e extensão de interesse mútuo entre URGS e Secretaria da Saúde de Porto Alegre, com a renovação do Acordo de Cooperação Técnica. Como principais fragilidades foram identificadas: dificuldade no oferecimento das atividades presenciais em função da pandemia, desafios das congrades de CORD núcleos na orientação de alunos à distância, considerando o sistema online de serviços que foram instituídos. O processo de digitalização de informação dos alunos não atende à legislação no que diz respeito a um ambiente digital seguro, por uma ausência de política arquivística. Também a espera pela resolução URGS quanto à curricularização da extensão foi observada, e ainda uma grande demanda de trabalho docente gerado pelo ensino remoto emergencial. Ainda dentro destes eixo e dimensão, temos a SEAD, Secretaria de Educação à Distância. Como principais potencialidades, foram identificadas a ampliação e a qualificação dos ambientes virtuais de aprendizagem, dando suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Também a ampliação da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e de extensão à distância. A qualificação do pessoal, dos servidores, técnicos e docentes, para uso das tecnologias nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e ainda um suporte à comunidade acadêmica em trabalho remoto e no ensino remoto emergencial. Como principais fragilidades, observaram-se o aumento do número de atendimentos gerados pelo ensino remoto emergencial, dificuldades para implementar disciplinas no formato EAD no âmbito dos currículos dos cursos de graduação, falta de convergência entre os sistemas informatizados da universidade e a saturação de atividades por parte dos docentes e técnicos para participar das capacitações que foram concedidas. Dentro do eixo 3, dimensão 2, temos a PROPESC, Pró-Reitoria de Pesquisa. Neste setor, destacaram-se como principais potencialidades a realização do Salão de Iniciação Científica e Salão URGS Jovem 2020 no modo totalmente virtual, e a atuação como ponto de apoio e a articulação para grandes projetos de pesquisa de cunho multiusuário e institucional. Como principais fragilidades, observou-se a necessidade de melhorias no sistema eletrônico do Programa de Fomento de Pesquisa, necessidade de desenvolvimento de um tutorial de uso no sistema de pesquisa e também problemas no uso do MConf-URGS, como instabilidades e também acesso dos membros externos à comunidade URGS. Ainda dentro deste eixo e dimensão, temos a PROPG, Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Como principais potencialidades,
foram observadas a expansão no oferecimento e reconhecimento da URGS nos cursos, no âmbito de cursos lato sensu, o reconhecimento do potencial da pós-graduação da URGS por instituições nacionais e estrangeiras, e também os programas de pós-graduação passaram a prever vagas para o Programa de Ações Afirmativas. Como principais fragilidades, observaram-se a inexistência de um instrumento legal e uniformizado de avaliação docente pelos discentes dos programas de pós-graduação, e também a inexistência de diretrizes para orientar a elaboração de editais que contemplem as ações afirmativas no ingresso aos programas de pós-graduação. Também, neste eixo e dimensão, temos o campus Litoral Norte, e para este campus foram destacadas como principais potencialidades as propostas inovadoras de cursos de graduação e pós-graduação. Também a criação do programa de extensão URGS Perto de Você e o fortalecimento de parcerias locais foram identificadas. Ainda como potencialidade, destacou-se o alto potencial de inserção regional e divulgação através de ações que envolveram a comunidade local. Como principais fragilidades, observou-se o subaproveitamento da infraestrutura e dos servidores na realização das atividades de extensão, a inexistência de um programa institucional de divulgação do campus e também uma inadequada distribuição das demandas entre os servidores. Dentro do eixo 3, Políticas Acadêmicas e Dimensão 2, também temos o Colégio de Aplicação. Como principais potencialidades, observaram-se a participação do corpo técnico-administrativo em cursos de capacitação online, buscando assim o aumento da qualidade dos serviços prestados, e a rede de atendimento psicossocial para os alunos de baixa renda na escola, com a entrega de computadores, impressoras e cestas básicas, foram destacados. Como principais fragilidades, observou-se o adiamento da reforma das instalações físicas deste setor em função da pandemia. Dentro também deste eixo e dimensão, temos a PROREXT, Pró-Reitoria de Extensão, na qual foram destacadas as principais potencialidades, que foram o maior número de pessoas externas à URGS nas atividades de extensão, tanto como membros executores atuando junto com a comunidade acadêmica, como também quanto ao aumento do número de participantes. Também observou-se o aumento da demanda pelo curso Afirmação na pós-DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento, como a preparação para a seleção para cursos de pós-graduação, ações afirmativas. Como principais fragilidades, observaram-se a ausência de instrumentos de avaliação das ações de extensão e a necessidade de execução das atividades online revelou certa dificuldade do público-alvo da extensão. Ainda gostaríamos de destacar algumas fragilidades comuns que foram observadas dentro desses setores da administração, no âmbito do eixo 3 e dimensão 2. Observou-se restrições orçamentárias que dificultaram a realização das atividades regulares, bem como a iniciativa de novos projetos. Também observou-se a dificuldade para a capacitação dos docentes e dos técnicos. Carência de recursos técnicos especializados foram destacadas, dificuldade de acesso a recursos tecnológicos atualizados foram também identificadas, falta de espaço ou espaços inapropriados para as aulas e laboratórios, e também a necessidade de manutenção e melhoria da acessibilidade nas instalações. Passando agora, ainda dentro do mesmo eixo 3, políticas acadêmicas, nós vamos passar então a abordar agora a dimensão 4, comunicação com a sociedade. Temos aqui então o órgão, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação,
E para este setor, identificaram-se como potencialidades a visitação e a integração de veículos com o reconhecimento do papel institucional deste setor, a digitalização do acervo, podcast, URGS TV e newsletter, e o Jornal da Universidade, como uma plataforma digital com maior acesso ao conteúdo veiculado, além de possibilitar formatos acessíveis para pessoas com deficiência. Como principais fragilidades, observaram-se a sobrecarga de trabalho, a dificuldade de localizar espaço físico adequado às atividades, bem como a falta de espaço físico e de infraestrutura técnica e operacional. Ainda, outra fragilidade relacionada ao Jornal da Universidade foram as limitações técnicas e tecnológicas. Ainda dentro deste eixo de menção, apresentamos a ouvidoria, para a qual foram destacadas como principais potencialidades a melhoria na comunicação da ouvidoria, o fomento ao uso das ferramentas de comunicação eletrônica, unificação dos canais da plataforma, participação na elaboração do novo plano de dados abertos e fomento à transparência ativa na universidade, com a Lei de Acesso à Informação. Como principais fragilidades, observaram-se o descumprimento de prazos por não recebimento de respostas, saída ou remoção dos servidores, falta de registro das informações produzidas pela universidade de interesse público e uma desatualização de informações divulgadas pela internet. Ainda dentro deste eixo de menção, destacamos a editora, para a qual foram identificadas como principais potencialidades o novo contrato com detalhamento do processo editorial, projetos de pesquisas de servidoras para a valorização da produção intelectual das mulheres na editora, conversão em arquivos digitais e catalogação do acervo da reserva técnica, disponibilização das obras da editora em formato digital no LUB, incluindo obras consideradas esgotadas, e o aumento do número de seguidores nas redes sociais, principalmente no Instagram. Como principais fragilidades, observaram-se a ausência nas plataformas de e-commerce e marketplace e a falta de um local físico para a comercialização das obras da editora. Observou-se a tabela de preços desatualizada e a destituição do conselho editorial, decorrente da troca de diretoria. Ainda dentro do eixo 3, políticas acadêmicas, abordarei agora a dimensão 9, política de atendimento aos discentes, e temos a PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Como principais potencialidades, observaram-se ações efetivas para a permanência e conclusão de curso de graduação de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, aperfeiçoamento da política de assuntos estudantis na universidade, ações inclusivas esportivas e um aprimoramento nos fluxos da etapa de análise e recurso socioeconômico na divisão de ingresso. Como principais fragilidades, observou-se a dificuldade de ampliar o acompanhamento psicopedagógico aos estudantes beneficiários apenas com ações da PRAE, sem a definição de um programa institucional. Também, implicações cada vez maiores das questões que envolvem saúde mental no desenvolvimento acadêmico dos estudantes, especialmente aqueles em vulnerabilidade socioeconômica. Como principais fragilidades ainda, observaram-se incertezas quanto à continuidade do fomento público à assistência estudantil e implicações restritivas da PEC 241, disponibilidade orçamentária e dificuldades operacionais para a aplicação de recursos em atividades específicas demandadas pelas atividades esportivas, necessidade de ampliação da participação representativa no planejamento e tomada de decisões
sobre a priorização de investimentos, número insuficiente de servidores para atender a grande demanda de análises socioeconômicas, e o passivo de processos de análise e recursos para ingresso na graduação de anos anteriores. Agora, eu gostaria então de passar a palavra ao meu colega Mauro, que vai abordar o eixo 4, políticas de gestão. Mauro, por favor. Obrigado, Amanda. Eu vou iniciar pelo eixo 4, políticas de gestão, dimensão 5. Nesse eixo de dimensão, começamos apresentando o caso da Progesp, que apresentou como principais potencialidades os avanços no projeto de implementação de um painel de indicadores de gestão de pessoas, a integração dos processos de trabalho relacionados ao ingresso, alocação e mobilidade de pessoal técnico-administrativo, e a manutenção de programas e políticas de incentivo educacional, contemplando todos os níveis da educação formal. Como fragilidades, ainda nessa mesma questão, houve também uma dificuldade de manter os editais de concessão de incentivo à manutenção do programa de incentivo educacional. E isso gera uma dificuldade na capacitação de servidores. E a outra fragilidade importante é a interrupção de concursos públicos, tanto para docentes e técnicos, e as restrições orçamentárias para as despesas com pessoal. Ainda dentro da eixo 4, dimensão 5, políticas de pessoal, a Comissão Permanente de Pessoal Docente apresentou como principais potencialidades a possibilidade de tornar pública e transparente as orientações sobre a carreira docente e a possibilidade de se realizar visitas remotas às unidades acadêmicas e reuniões virtuais com docentes. Como fragilidades, é apontado principalmente a dificuldade de contato entre as instâncias envolvidas no processo, bem como uma necessidade de um maior apoio da universidade para servidores em trabalho remoto. No mesmo eixo 4, mudando agora para a dimensão 6, organização e gestão da instituição, o setor, gabinete do reitor, apontou como principais potencialidades a capacitação técnica e experiência da administração e membros da equipe, o que possibilita, além do domínio da URGS de metodologias modernas eficazes, a disponibilidade de dados e indicadores, bem como o conhecimento das boas práticas de administração. E como fragilidades, permanece ainda a resistência às mudanças e a falta de recursos para atender a todas as demandas do setor. Ainda dentro da eixo 4, dimensão 6, organização e gestão da instituição, o setor Pró-Reitoria de Planejamento e Administração aponta como principais potencialidades o desenvolvimento de lideranças, estratégia e controle para a composição do Comitê de Riscos, Governança e Controle, a criação do site de governança da URGS, o conhecimento da estrutura de processos, permitindo a transformação e melhoria coordenada da universidade. Como fragilidade aparece também a resistência às mudanças, o tempo de implementação dessas mudanças e a falta de conhecimento sobre o modelo de riscos e a ausência do cargo de analista de riscos no quadro funcional. Mudando de dimensão agora, dentro do eixo 4, dimensão 10, sustentabilidade financeira também, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração aponta como principais potencialidades a capacidade de arrecadação direta, as ações coordenadas para a redução de gastos e despesas fixas e o recebimento de emendas parlamentares para projetos de manutenção e melhoria. E como grande fragilidade, que aliás é bem
abrangente dentro da administração central da URGS é a redução gradativa do orçamento das universidades públicas. Seguindo nossa apresentação do eixo 5, dimensão 7, infraestrutura física, o Parque Científico e Tecnológico, Parque Zenit, apresenta como principais potencialidades o fato das incubadoras disponibilizarem espaços aos seus incubados, a criação de novos laboratórios de negócios, a utilização da infraestrutura da escola de administração, o que aumenta a disponibilidade de espaço. Os laboratórios, em sua maioria, detêm as condições necessárias para a operacionalização e dispõem também de equipamentos novos. Os procedimentos utilizados são padronizados nos moldes das fundações de apoio. E a área física destinada ao Parque Zenit no campus do Vale está garantida. Como fragilidades, o Parque Zenit apresenta principalmente o espaço físico, apesar de se dispor de um bom espaço, ainda é insuficiente. As instalações necessitam de ajustes e manutenção de forma permanente, bem como a aquisição de matéria-prima para os equipamentos em operação. E a mão de obra também é insuficiente para a demanda, né, de operação dos equipamentos. Passando agora, continuando, né, eixo 5, dimensão 7, infraestrutura física, a SUINFRA, Superintendência de Infraestrutura, apresenta como principais potencialidades a possibilidade de previsão dos gastos no consumo de água e energia elétrica, a disponibilização de novas salas de aula e laboratórios no campus do Litoral Norte, a identificação dos pontos fracos em acessibilidade, a priorização da adequação e identificação do capital necessário para o planejamento de obras e reformas da URGS. Como principais fragilidades, aponta as restrições orçamentárias, né, sobretudo para despesas com água, energia elétrica, PPCI e adequação dos prédios antigos para as normas de acessibilidade e adequação à legislação ambiental. A redução no contrato de postos de trabalho terceirizados e a paralisação de obras e o comprometimento nas aquisições de equipamentos, das aquisições e equipamentos obsoletos. Ainda no eixo 5, dimensão 7, infraestrutura física, a Biblioteca Central apresenta como principais potencialidades a formação de equipes interbibliotecas para o desenvolvimento de projetos de ampliação e qualificação de produtos e serviços, a modernização da estrutura de serviços de informação, a existência de acervo qualificado em todas as áreas de conhecimento, a consolidação do curso de extensão Super 8, destinado ao treinamento em pesquisa e uso da informação científica. Como principais fragilidades, apresenta, né, o fato de nem todas as bibliotecas aderirem, né, às equipes que desenvolvem os projetos de gestão, né, no caso, as bibliotecas setoriais. Tá? A dificuldade do estabelecimento de rotinas de arquivamento dos documentos de produção intelectual, em função da complexidade das licenças de direito autoral. E também, como fragilidade, a adesão parcial das equipes ao projeto do curso de extensão Super 8. Ainda dentro do eixo 5, dimensão 7, infraestrutura física, o Centro de Processamento de Dados apresenta como principais potencialidades a capilarização da rede da URGS com interconexão com outros campi e a atualização contínua, né, no serviço de armazenamento e da rede Wi-Fi. Tá? As constantes melhorias dos serviços e infraestrutura de segurança de TI. As parcerias com projetos acadêmicos e de pesquisa, o que possibilita um reforço nos recursos para infraestrutura. Como fragilidades, são apontadas a inexistência de uma política, né, de atualização e expansão tecnológica na URGS, a falta de um protocolo de comunicação da base URGS com sistemas governamentais e a falta de métricas para avaliação de qualidade e produtividade. Ainda dentro do eixo 5, dimensão 7, infraestrutura física, o campus Litoral Norte apresenta como principais potencialidades, né, espaços de trabalho com estrutura adequada, né, equipes qualificadas para propor e realizar as atividades,
né, e a biblioteca com um acervo e corpo técnico qualificado. Né? Como fragilidades, aponta principalmente a necessidade de ampliação dos espaços físicos de trabalho, né? A adequação às normas de acessibilidade e a necessidade do aumento do número de pontos de rede. Finalmente, né, nesse eixo 5, dimensão 7, infraestrutura, passamos a apresentar nesse slide, né, as fragilidades comuns a todos os setores da administração envolvidos com o eixo 5, dimensão 7. Tá? São eles: a carência de recursos humanos em diferentes áreas, a restrição orçamentária impactando negativamente na implementação de melhorias nas atividades e na infraestrutura, a estrutura física precária em algumas unidades e os desafios relacionados à implementação das ferramentas de TI em razão da pandemia. Convido agora o professor Fernando e a professora Amanda para o encerramento dessa finalização, né, com as conclusões dessa apresentação. Obrigado aos colegas pelo auxílio na apresentação. Vamos agora falar um pouco sobre as conclusões a que chegamos ao elaborar o relatório. Nosso tema esse ano foi trabalhando com o imprevisto, gerando novas práticas. Assim como no ano passado, em que usamos o tema Avaliar Transforma, o tema da nossa semana de avaliação sintetiza uma realidade presente no cotidiano. Os imprevistos e as mudanças ocorrem a toda hora. As mudanças são frequentes, na maioria das vezes inevitáveis e demandam adaptações. Para superar as adversidades, precisamos avaliar a situação, planejar uma solução e agir. Como podemos ver, avaliar é um caminho para superar os imprevistos, mesmo os mais improváveis, como uma pandemia. É com muito orgulho que vemos que a URGS, mais uma vez, demonstra ter a capacidade de se renovar diante de tão grave situação como estamos vivenciando nessa pandemia. A SAI e a CPA gostariam de agradecer a todos pela presença e também manifestam o mais profundo sentimento de solidariedade a todos os que perderam entes queridos na pandemia. Muito obrigado. Eu passo agora para o slide seguinte, com os links para os volumes 1 e 2 do relatório e os contatos da SAI e da CPA. Muito obrigado mais uma vez.